Ei, gente, graça e paz, passando aqui para gravar mais um vídeo, né? Espero que você esteja bem, que a sua família esteja bem, que Deus venha abençoar essa semana, que você possa ter uma semana abençoada. Já quero pedir você que ainda não é inscrito no canal para vir aqui embaixo no botãozinho vermelho, clicar e se inscrever, vir fazer parte da nossa família. E você que já é inscrito, compartilhe com seus amigos, envie para eles, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra para o coração de vocês. E hoje nós vamos refletir um pouquinho lá em João, no capítulo número 4, né, que nos traz a menção do encontro de Jesus com a mulher samaritana. Eu convido você a fazer a leitura desse capítulo em casa, que eu tenho certeza que Deus ele vai falar no seu coração. Se fosse para mim escolher um tema, né, central para essa palavra, eu colocaria, né, que o importante não é somente a chegada, mas sim o processo e o que nós construímos até chegar no ponto final, que é a nossa chegada, o nosso foco, né? E aqui falando no plano terrestre, né? Jesus, quando ele teve o um encontro com essa mulher samaritana, ele queria chegar num lugar diferente. Ele não queria chegar em Samaria, né? O foco de Jesus é chegar em Galiléia. Mas vamos ver que o caminho que ele passa, né, que ele escolhe passar, era um caminho diferente. Porque os judeus, ele não passavam em Samaria, né? Os judeus, como nós sabemos, eles não combinavam com o samaritano. Muito a ver com uma questão geológica, política da época, né? Havia ali uma briga entre os judeus e os samaritanos. Então eles não combinavam, era um povo que não combinavam com o outro. Mas Jesus ele faz a escolha quando todos os judeus escolhem cortar a volta, passar por outro caminho para não encontrar com o samaritano. Jesus ele escolhe passar pela Samaria, ele escolhe ter um encontro com o samaritano. Vamos ver que Jesus ele não faz acepção de pessoas, né? Ele não faz separação de pessoas. Quando todos os judeus corriam do povo samaritano, Jesus ele escolhe passar por aquele caminho, né? E ali vamos ver ele fazendo a obra do Senhor naquele caminho. Essa passagem, João 4, né, nós vemos ali acontecer aquele cenário que é muito conhecido, né, que é quando Jesus ele senta na beira do poço e vem a mulher para apanhar água, né? Ela vem no horário diferente, no horário que não era normal das mulheres virem apanhar água. Isso porque já havia um certo preconceito por ela naquela época. Nós vamos ver no decorrer da história Jesus conversando com aquela mulher, Jesus vendando a vida dela, né? E aquela mulher ela sofria um certo preconceito naquela época, né? Porque vamos ver que, tanto é que ela já foi casada mais de uma vez, e Jesus fala com ela, pergunta pelo marido dela, e ela fala que não tinha marido. E Jesus fala que era de fato, né? Porque com quem ela estava já não era o marido dela. Vamos ver que Jesus ele não escolhe, como a maioria dos judeus, né? A procurar outro caminho ou não ter contato com o povo de Samaria. Pelo contrário, Jesus ele escolhe estar naquele lugar, né? E ali ele faz a obra do Senhor. Vamos ver, eu acho muito interessante, né? Porque aquela mulher, ela questiona Jesus. Como pode ele, sendo judeu, vir pedir água a ela, samaritano? Sendo que havia uma rincha entre aquele povo. E Jesus fala para ela que ela soubesse quem que ele era, né? Soubesse o dom de Deus, ela que pediria água a ele. Vamos ver ali que Jesus já está falando no plano celestial, né? Jesus já está falando ali do propósito de Deus e falando que Ele é a água viva, né? Ele é a água onde nós nos alimentamos e não temos mais sede. Ele é quem nos sustém, quem nos mantém. E Ele está revelando esse plano à mulher, né? E vamos ver que Jesus ali, ele começa a fazer a obra dele, ele começa a questionar a mulher, ele pergunta sobre o seu marido. E vamos ver que ela consegue ali discernir que há um profeta, né? Ela consegue ver que Jesus era um grande profeta, era um homem de Deus. E ela vai e fala com Jesus e pergunta a Jesus aonde que deveria então adorar, porque os judeus falam que deve adorar no templo e eles falavam que deveriam adorar no monte. E Jesus fala com ela, né, que o tempo vinha em que os verdadeiros adoradores adorariam em espírito e em verdade. E fato é, né, que nós vivemos esse tempo em que os verdadeiros adoradores adorarão em espírito e em verdade. É fundamental que nós estejamos em comunhão com uma igreja, estejamos participando do corpo de Cristo, né? Mas nós podemos também adorar o Senhor no nosso dia a dia. Nem sempre é possível nós estar na casa do Senhor todo dia, então nós podemos adorar em espírito e em verdade em casa. Vamos ver quando Jesus ele morreu na cruz, né? O véu foi rasgado e hoje nós temos o livre acesso ao Senhor. Podemos falar com Ele diretamente, né? Nós chegamos ao tempo que nós adoramos Ele em espírito e em verdade, independente do lugar que nós estejamos, né? Nós podemos adorar o Senhor. Mas o que eu quero falar nessa palavra hoje para vocês é que Jesus ele não faz acepção de pessoas, Jesus ele não faz separação de pessoas. Enquanto os judeus eles estavam separando, né, escolhendo não passar por Samaria, escolhendo não ter esse contato com o samaritano, Jesus ele escolhe estar ali, fazer a obra ali. Vamos ver que quando aquela mulher ela vê Jesus falar essas coisas, ela fica maravilhada e ela chama várias pessoas da cidade, vários samaritanos, né? E ali Jesus prega para eles, Jesus fala a verdade para eles.
e vamos ver que Jesus faz uma grande obra naquele lugar. Eu acho muito interessante nós entendemos isso como cristão, né? Jesus, se fosse seguir a rota normal de todos os judeus, ele seguiria, fazia uma volta para não entrar em Samaria, mas ele, por entender o propósito de Deus, entender a vontade de Deus, entender o caminho de Deus, ele escolhe passar por Samaria. Quero dizer para você que nem sempre o caminho de Deus, os propósitos de Deus são os mais fáceis de ser feito. Nem sempre são o mais agradável que todo mundo quer fazer. Todo mundo talvez quer cortar a volta do problema, não quer atravessar a dificuldade, não quer atravessar aquela pessoa difícil, passar pelaquela barreira, mas Deus, ele quer que você atravesse. Deus, ele quer que você faça a obra, independente do lugar. Talvez o seu foco é tanto chegar na Galileia, né? Seu foco é tanto chegar no propósito que você tem na vida, talvez é sua vida acadêmica, sua vida profissional, você foca tanto nisso e não constrói nada no meio da caminhada, né? A maioria dos judeus não construíram nada durante a caminhada para chegar na Galileia. Eles simplesmente cortaram volta, chegaram na Galileia e pronto. Jesus não. Jesus, ele passa por Samaria e ele vai construindo no meio da caminhada. Como todos os judeus, ele também chega na Galileia, né? Ele também chega onde que ele tinha que chegar. Mas ele chega com um acréscimo a mais. Jesus chega com algo a mais, né? Ele construiu durante a caminhada, ele fez a vontade de Deus durante a caminhada, ele salvou vidas durante a caminhada. E é isso que esse vídeo quer fazer pra você, né? Isso que eu quero falar pra você. Talvez você tá atravessando um caminho que não é tão legal, né? Parece que não é tão bom de estar atravessando. A maioria das pessoas não tá passando pela dificuldade que você está. Mas eu quero dizer, independente de onde você está, se você está em Samaria, né? Aonde que você estiver, leve a palavra de Deus, fale do amor de Deus, faça que nem Jesus, né? Não perca tempo na sua caminhada. Não escolha cortar a volta de pessoas ou cortar a volta de problemas, né? Mas vai falando do poder de Deus, da graça de Deus. E é isso, né, que Deus quer que nós entendemos, que muito mais importante do que chegar, muito mais importante do que conquistar, é o que nós vemos construindo durante o processo. É as vidas que de fato nós temos impactado, a palavra de Deus que de fato nós temos levado. Muitas vezes nós focamos tanto em coisa aqui terrenas e esquecemos que o nosso foco ele é celestial. Eu acho muito interessante, não sei se vocês conhecem o testemunho da Fabíola Mello. Ela é uma YouTube, se você não conhece, só você vir aqui em cima pesquisar o nome dela, ela é bem famosa. E ela fala um pouquinho sobre o testemunho dela dela começar mesmo a gravar os vídeos, dela virar uma YouTube. O sonho dela, o objetivo de chegada na vida dela nunca foi esse. O objetivo dela, na verdade, era ser veterinária, né? Ela tentou passar em várias faculdades, até que ela conseguiu passar numa universidade pública e começar a cursar o curso de medicina veterinária, né? E quando ela começa o curso, o canal dela também começa a crescer e ela consegue ali discernir qual que era a vontade de Deus. E a vontade de Deus era que ela levasse a palavra dele e não que ela fosse veterinária. E ela abre mão do sonho dela, daquilo que parecia que era o foco de chegada dela. E assim, né, ela abre mão dos sonhos dela, que era de cursar o curso, de ser uma veterinária, e começa de fato a viver o ministério dela, chamada. Eu acho muito interessante isso, né? Como ela teve o discernimento de entender a vontade de Deus e colocou em prática. Isso é o fundamental, que nós possamos entender a vontade de Deus, que nós possamos entender o caminho de Deus. Talvez em primeiro momento não é aquilo que vai agradar os nossos olhos. Nem sempre a vontade de Deus em primeiro momento ela nos agrada, né? Mas a palavra fala que a vontade dele é boa, perfeita e agradável, independente do que nós estamos atravessando. E eu quero dizer, o importante mesmo do que você conquistar aqui, o que você ganhar, o importante é o que você construiu na caminhada. Se você de fato impactou vidas, conseguiu levar a palavra de Deus, porque nós sabemos, né, que aqui tudo é passageiro, o nosso foco tem que ser celestial. O nosso foco tem que ser a morada eterna com Deus, né? E saber que aqui é só uma caminhada, é só um trajeto que nós estamos fazendo. E que nós possamos ser igual Jesus, né? Não venhamos fazer acepção de pessoas, não venhamos escolher caminhos fáceis para atravessar, mas venhamos levar a palavra para quem verdadeiramente necessita. Vamos ver que a palavra fala que Jesus ainda continuou 2 dias ainda em Samaria. Aquele povo, quando começa a ouvir Jesus falar, eles pedem para que Jesus ficasse ali. Porque é bem assim mesmo, né? Quando nós conhecemos Jesus, nós não queremos mais afastar dele. E aquele povo pede para que Jesus fique. Jesus fica, ele prega ainda 2 dias para aquele povo, até que aquele povo fala com aquela mulher, né? Agora, de fato, nós cremos nele, nós acreditamos nele, não porque você falou, mas pela pregação dele. Vamos ver que aquele povo, ele se converteu a Jesus. E aquele povo, ele conheceu a verdade, ele conheceu o evangelho, né? E esse tem que ser o nosso objetivo, levar a palavra de Deus, independente do lugar que nós estejamos atravessando, né? Independente do caminho que Deus traçou para a nossa vida. Que venhamos sempre ser luz e levar a palavra de Deus, né? E que Deus ele possa abençoar você e a sua casa, que vocês possam ter uma semana abençoada, que vocês fiquem na graça, graça e paz.